Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para lhe pedir, embaixador, que nos ajude a antecipar aquilo que é a decorrência de tudo o que temos vindo a falar, isto é, a cimeira que terá lugar a 6 de março, amanhã, e que pretende juntar os líderes europeus para discutirem a defesa e penso que também terão que discutir o plano von der Leyen dos tais 800 mil milhões de euros. Antes disso, gostava de lhe fazer uma pergunta mais específica, embaixador, que é uma minudência, mas tem alguma graça. A cimeira foi marcada por António Costa. Encontra aqui alguma vontade do presidente do Conselho Europeu de se eh, isolar daquilo que é a liderança europeia de von der Leyen? Não, as cimeiras de chefes de Estado e de Governo só podem ser convocadas pelo Presidente do Conselho Certo. Europeu. Não Mas podem ser nesta, convocadas pelo nesta Comissário. questão da defesa, António Costa tem tentado ter um protagonismo que não encontrávamos, por exemplo, no seu antecessor. Bem, a situação também é Sim, é bastante diferente, diferente, claro. digamos. Vive-se um momento diferente. O que António Costa tem que fazer aqui é procurar recular alguns cacos que são menos evidentes, que é o seguinte: nós assistimos a um país europeu da União Europeia tomar uma liderança em termos de iniciativa que foi, digamos, para algumas pessoas algo chocante. Para mim foi, que foi o caso de Macron. Disse, mas se ele não fizesse não fazia ninguém. Não é necessariamente verdade. O Conselho Europeu poderia fazê-lo sem Macron, mas Macron fê-lo, foi a Washington, fez a reunião de Paris, primeiro foi a Washington, depois reuniu com os Estados-membros, reuniu uma segunda vez com outros Estados que não tinham estado na primeira reunião. Portugal não esteve nas duas reuniões, por razões provavelmente ligadas à política interna portuguesa, mas também não me parece que a presença de Portugal viesse desequilibrar as coisas para um lado ou para o outro, tendo em atenção ao nosso peso relativo neste contexto de defesa e segurança. António Costa convoca o Conselho no sentido de ligar quer a proposta da Comissão, por um lado, quer aquilo que foram as iniciativas tomadas pela França, que agora se complementam com a circunstância de haver esta reunião de Londres, onde está o Reino Unido, que não é membro da União Europeia, mas onde também veio o Canadá. A ideia é trazer os parceiros não Estados Unidos da NATO, em conjunto, com a União Europeia. E é verdade seja que nos últimos tempos estas reuniões que têm sido feitas à volta da questão securitária têm cada vez mais envolvido a NATO. A NATO, exceto os Estados Unidos, naturalmente. Viu-se que o secretário-geral da NATO esteve presente na reunião que Emmanuel Macron convocou para o Eliseu, onde também esteve António Costa, portanto agora é natural que, havendo a necessidade, de acordo com os tratados, de haver, digamos, uma decisão de natureza europeia no plano da União Europeia, António Costa seja o convocador dessa proposta e, mais do que isso, cria, digamos, um palco para Ursula von der Leyen apresentar e detalhar agora aos chefes de Estado e de Governo, com pormenores diferentes daqueles que foi nesta apresentação pública, aquilo que é o seu plano. E, portanto, acho que não vejo aqui nada de extraordinário e acho que o tempo é este. Dito isto, perguntar-se-á e poder-se-á pôr a dúvida, não, será que António Costa no passado não poderia ter avançado mais cedo, isto é, antes que a França tivesse aquela iniciativa? Não sei, é um problema de medida daquilo que é a vontade. O Presidente do Conselho Europeu não tem um poder próprio, tem um poder delegado pelos Estados-membros da União e, portanto, funciona, digamos, como uma espécie de elemento comum face aos Estados-membros e, portanto, não tem um poder automaticamente próprio e, portanto, terá medido aqui aquilo que era, digamos, o poder objetivo dos países e a maneira como eles estavam disponíveis para se agregarem numa posição comum. Veremos, eu acho que a reunião de 6, nós provavelmente, quando os espectadores estiverem a ver este programa, a reunião já terá decorrido, vai no fundo referendar aquilo que são as posições que Ursula von der Leyen apresentou em matéria orçamental, e vai, digamos, confortar aquilo que é o movimento global dentro da União, no sentido de avançar para uma dimensão de segurança-defesa autónoma dentro da Europa,
naquilo que é a suposta, digamos, orfandade face ao outro parceiro do outro lado do Atlântico, que olha para a Europa, digamos, de uma forma um pouco sobranceira, um pouco é um understatement, bastante sobranceira e não ligando muito àquilo que a Europa faz. A Europa está a querer ter, e este é um ponto importante, que está a querer ter um papel no processo de paz relativamente à Ucrânia, que vem aí, o processo de paz vem aí, aconteça o que acontecer, Trump vai impô-lo, a União Europeia quer ter um papel porque não quer deixar cair a Ucrânia, o poder ucraniano na rua, e em particular dá notas muito claras de não querer seguir aquilo que parece uma tentativa, ou que parecia uma tentativa dentro dos Estados Unidos, de tentar substituir Zelensky, porque houve várias declarações de líderes próximos de Trump no sentido de afastarem Zelensky deste processo. Ora, afastar Zelensky é criar um golpe de Estado, quer dizer, é apelar a um golpe de Estado dentro da Ucrânia. Não é que os Estados Unidos não tenham sobre essa matéria algum know-how no plano internacional em matéria de golpes de Estado nas últimas muitas décadas, mas apesar de tudo é difícil fazê-lo na Ucrânia no momento em que Zelensky para o povo ucraniano, e mais do que isso, pode ser que seja uma suspeita minha, depois daquilo que se passou na Sala Oval, eu acho que Zelensky marcou alguns pontos perante a sua própria população pela firmeza que mostrou durante aquela conversa, por muito que isso tenha contribuído para uma rigidificação da posição americana. Há sempre a questão do Sr. Churchill ter perdido as eleições a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, é sempre uma coisa que pode, de facto, acontecer. Pode, mas normalmente acontece em países democráticos. Exatamente, E claro. nós temos que perceber o seguinte, independentemente de Zelensky ser um líder eleito legitimamente, as eleições na Ucrânia no passado e em vários ciclos políticos tiveram sempre um grau de dúvida e houve mudanças na Ucrânia provocadas não por eleições que também oferecem ainda hoje grandes dúvidas. Claro. Uma última questão rápida, embaixador, que tem a ver ainda com a cimeira que, nesta altura em que estamos a falar, acontecerá apenas amanhã. O que é que está à espera que a Hungria e a Eslováquia possam vir a fazer em termos de bloqueio do que a maioria dos líderes da União Europeia pretendem fazer, nomeadamente no que tem a ver com a questão mais específica da Ucrânia? Como parte da proposta de Ursula von der Leyen tem a ver com a capacitação nacional dos países e a circunstância de cada país decidir fazer o seu reforço militar por via de empréstimos próprios, presumo que, eu não li bem os documentos, mas presumo que a Ucrânia, a Hungria e a Eslováquia podem dizer que não estão disponíveis para isso e que não estão necessariamente preparados para isso. Vão ter um problema no quadro NATO, essa é outra questão. Mas no quadro europeu eles têm essa possibilidade, podem não fazê-la. Depois podem ou não, digamos, acordar que as verbas do orçamento comunitário e a reprogramação de algumas verbas do orçamento comunitário se possa fazer. Mas aí, António, a experiência mostra que a Hungria e se calhar a Eslováquia, provavelmente, não bloqueiam nunca até ao fim. Porque a pressão da União Europeia em outros dossiês é suficientemente grande para os conduzir a um banho de realismo. E, portanto, olhando para trás, António, lembrar-se-á que Orbán cresceu muito contra determinadas medidas em determinados momentos graves, mas nunca, no final, Orbán deixou de deixar passar essas mesmas medidas. Às vezes com um cheque, às vezes com outras pressões que nós não sabemos, mas eu acho que na União Europeia a força digamos, dos grandes países e a força dos grandes movimentos que possam ser popularmente aceitáveis acabará por levar os países mais relutantes a cederem. É essa a minha experiência, até quase pessoal, digamos, no quadro europeu. A União Europeia é um cilindro compressor que às vezes afeta, digamos, a própria legitimidade de algumas ações, mas criando-se uma determinada dinâmica é difícil de pará-la só por um ou dois países entre 27 criam reticências. Claro. Afinal de contas, ainda lhe faço uma última pergunta, embaixador, se não levar a mal e estando a usar o seu tempo em nosso favor, de quem nos ouve, principalmente. Falou há pouco de as reuniões
da União Europeia tenderem a agregar outros membros da NATO que não a União Europeia, que não os Estados Unidos, nomeadamente o Canadá, não lhe parece que teria sido de alguma forma avisado terem convidado também a Turquia? Mas a Turquia vai aparecer. A Turquia vai aparecer neste quadro e já há sinais de que a Turquia está ligeiramente próxima deste quadro. Apesar de tudo, há um sentimento, eu diria, que o conceito de like-minded, daqueles que pensam da mesma maneira, estão mais no Canadá do que estão na Turquia. Mas o António tem razão, a Turquia tendo em atenção o seu papel na região e tendo em conta o seu papel charneira, e até para uma certa credibilização no quadro internacional, vai vir a jogo. Convém, no entanto, lembrar o seguinte: a Turquia precisa de Donald Trump para o processo de modernização da sua força aérea e das compras de aviões que estão no ar e que ficaram no ar depois de Joe Biden, e portanto a Turquia, como sempre, tem ali um jogo, eu não diria um jogo de compra e venda de tapetes, mas de compra e venda, neste caso de jatos, e precisa ter algum cuidado na própria relação com os Estados Unidos. E tem estado calmo. A Turquia pode ser um elemento fundamental para todas as estruturas de natureza logística, por exemplo, que vão ter que ser criadas à volta da Ucrânia no caso de um processo de paz vir aí. Talvez seja engraçado recordar aos nossos ouvintes que a AICEP, há 2 semanas, resolveu enviar à Turquia uma comissão, uma missão, para apreciar aquilo que os turcos já fazem em termos de defesa e armamento. Se calhar é um assunto a que voltaremos um dia destes. Embaixador, obrigado. Mais uma vez fizemos um programa bem mais demorado que aquilo que nos é costume. Os tempos a isso nos obrigam com toda a certeza. Até para a semana e continuem a ouvir-nos nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até lá.